Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa É Direito e hoje os meus convidados são o Dr. Edson Cardia, que é advogado em Bauru e professor de Criminologia e de Direito Penal do IESB Prevê, e o Dr. Nazil Canarim Júnior, que é coordenador do curso de Direito da Unip de Araçatuba e também atua aqui em nossa cidade como voluntário, como pesquisador do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. O nosso assunto de hoje é relacionado ao lamentável fato que ocorreu no Rio de Janeiro, né, em Realengo, com o assassinato das 12 crianças que todos acompanharam pela imprensa, né? E o Dr. Edson Cardia, o Dr. Nazil Canarim vão procurar elucidar melhor esses fatos, esses acontecimentos, até para que a gente possa entender quais são os rumos que nós temos que tomar em relação a esse episódio. Dr. Cardia, né? A pergunta, tanto para o senhor quanto para o Dr. Nazil, é justamente essa que todo mundo, toda a população já fez. O que leva uma pessoa a cometer uma barbárie desse tipo? Olha, professor Said, parece-me que a principal dificuldade é nós tentarmos compreender aquele desatino que foi cometido pelo autor daquela tragédia, segundo as nossas razões, né? Podemos encontrar alguma razão naquele ato, né? Segundo as nossas, não, mas evidentemente houve uma razão, né? Nesse caso específico, eu acho que há uma diferença substancial em relação àqueles outros que aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Onde lá realmente o bullying foi determinante, né? Neste aqui, parece-nos que ele foi até um predisponente, mas não foi o fator determinante, né? Na criminologia, nós dividimos os criminosos pela classificação natural, que é uma classificação brasileira mais aceita, em 3 tipos, né? Um tipo ocasional, que o autor tem uma personalidade normal; o caracterológico, não tem um defeito de caráter, e o defeito de caráter pode ser formativo ou pode ser constitucional, né? E o sintomático, que é o psicótico, né? De início a gente pode dizer, psicopata o rapaz que matou as crianças não era, né? Já no dia posterior à tragédia, nós debatemos o fato lá nas aulas de criminologia do IESB com os alunos, né? E a gente tinha chegado à conclusão que ele era um criminoso do tipo sintomático, né? Portanto, portador de uma perturbação mental, né? A natureza da perturbação mental, ela é extremamente complexa, mas ela era evidente até por conta da carta que ele deixou. Na época não havia vídeo ainda, né? E também pela forma da dinâmica do crime, a dinâmica do ato criminoso. Então, de início a gente pode dizer, como havíamos detectado nas aulas de criminologia, que uma perturbação mental foi o principal desencadeante daquela atitude trágica lá do Realengo. Vou perguntar para o Dr. Nazil, muito se falou a questão da influência religiosa, né? Ele deixou alguns manuscritos, né? O mesmo no vídeo cita sobre os infiéis. Como que o senhor vê, doutor, essa questão? Houve realmente essa influência? Isso foi também um fator determinante ou apenas foi utilizado como subterfúgio para poder externar toda a raiva, toda a ferocidade em relação à sociedade, conforme ele mesmo colocou? Sair de todos aqueles que têm comportamentos assim, via de regra, acham justificativas para suas condutas e vão buscá-las, logicamente, em situações, em orientações que, de alguma forma, legitimem o aumento daquela situação que precocemente a pessoa vai demonstrando manter. Os dados, ainda que superficiais, que vão aparecendo a respeito do caso, já que isto nós ainda demandaremos um tempo muito grande para ter acesso, se tivermos acesso a toda
a documentação que envolve, um vídeo ou outro, uma coisa ou outra vazada, ainda está longe de demonstrar aquilo que acontecia, mas nós vamos perceber alguém extremamente desestruturado do ponto de vista familiar e que vai passando por diversas etapas em que isto vai se agravando. Logicamente, ele busca e tenta espelhar isto em algumas imagens que são conhecidas num comportamento adotado por radicais, sejam eles de qualquer denominação religiosa, aqueles que não aceitam os que pensam em contrário e que, porque não conseguem convencê-los das formas como pensam, partem para o processo destrutivo. Eu não acredito que a motivação religiosa, qualquer que seja ela, justifique um ato assim. Não há nenhuma denominação religiosa que pregue algo diverso do que a compreensão da aceitação do diferente. Portanto, estes que adotam sob a bandeira religiosa certas atitudes, no fundo, exteriorizam um temor, porque vão adotar uma conduta que é uma conduta que será reprovada, e é reprovável. Eles tratam de se escorar nesse tipo de preceito para talvez justificar o seu modo de agir. Então radicalizam, fazem interpretações sectárias que não estão presentes na interpretação cotidiana da escola religiosa, e aí adotam posturas. Confundir-se uma atitude assim, como a dos homens-bomba e outras semelhantes, com atitudes que seriam preconizadas por uma determinada escola religiosa, é muito infantil, é completamente descabido. O que se percebe, sim, são indivíduos extremamente problemáticos, envolvidos com problemas, às vezes, muito mais transcendentes do que eles aparentam, e que sozinhos, sem orientação, acabam buscando nessas atitudes radicais que espelham e são facilmente divulgadas, uma justificativa. Muito mais, acredito eu, por temor daquilo que vão fazer, então acreditando numa sobrevivência ao episódio, eles acabam então se justificando. Estou tomando isso porque assim estou sendo agradável a Deus dessa ou daquela forma. Geralmente, as atitudes que revelam são atitudes realmente problemáticas, mas que são, no meu modo de ver, fruto de um processo longo de desequilíbrio. Não é um desequilíbrio de um dia para a noite, nada disso. É uma coisa que vai sedimentando e vai fazendo com que a pessoa sem alternativas acabe buscando uma saída radical, como foi a que ele adotou e que outros no mesmo sentido acabam adotando, sempre sob a invocação equivocada de um fundamento religioso. Eu vou lembrar aos telespectadores que nós temos agora um e-mail, né, que eu vou pedir para o Rodrigo colocar aí na tela, que é o direito, só que sem o acento, né, no caso edireito@tvprev.com.br, caso os telespectadores queiram encaminhar perguntas e manifestações, tanto para o Dr. Cardia, quanto para o Dr. Nazil, ou para o programa, né? Essas perguntas e manifestações serão encaminhadas ao e-mail deles, para que eles possam, então, responder e dar uma satisfação sobre os questionamentos que forem feitos, ou as manifestações que forem feitas. Agora, essa questão, conforme você colocou, Nazil, foram vários fatores somatizados, talvez. Até o momento eu não vi, o Cardia também pode colocar a questão, né? A respeito do fato dele ter ficado desempregado. Ele foi demitido da empresa, ficou, acho que um período, aí, 1 ano e alguns meses desempregado, não sei como ele se sustentou, mas será que isso também, e aí o Cardia pode enfatizar a questão do crime, né? Certo? O desemprego, as condições socioeconômicas da pessoa, talvez o desespero não possa ter levado a pensamentos escusos, a atitudes também, né, que a gente ainda não sabe, como o Nazil bem colocou, o perfil do cidadão, mas há outras atitudes que porventura ele tenha já tomado, né? Não pode levar, não pode desencadear isso?
Eu penso assim, professor, sob o ponto de vista religioso, como o Dr. Nasil colocou, eu não vejo nenhuma determinante em relação ao crime. Realmente a religião não leva a isso, né? Tudo indicava desde o início, agora parece que está sendo constatado, sendo confirmado, que ele era portador de esquizofrenia. São vários os tipos de esquizofrenia. Esquizoseparação, frenosmente. Então, inclusive essa história da religiosidade que ele constou, que ele mostrou no vídeo, isso aí era um enredo que ele criou, que a mente dele criou, né? E ele se tornou um protagonista desse enredo. Então a religião aí eu afastaria desde logo qualquer influência nesse sentido. É um enredo, né? Essa questão do desemprego certamente foi decorrência, eu acho que da própria condição mental dele, né? É evidente que alguns fatores precipitam, né? Até o desemprego, né? A questão talvez da solidão, de ser solitário, morava sozinho, as privações que ele passou, a condição econômica não muito favorável, tudo isso contribui, né? Nós temos hoje aí em torno de 1 a 4% de esquizofrênicos na população. O que foi positivado, que foi constatado desde o início, é que a mãe dele, a mãe biológica, ele era adotado, a mãe biológica era portadora de esquizofrenia, e isso aumenta entre 4% e 14%, o fator que nós chamamos heredo familiar, você podia ter sido herdado, então, né? O discurso dele, tanto no vídeo quanto na carta, era um discurso sem qualquer coerência, né? Tudo isso indica, evidentemente, e também o ato que ele praticou, alguém totalmente desequilibrado, né? Então, eu acredito que esses fatores, como os maus tratos na escola por parte dos outros colegas, o caso do desemprego, atritos familiares, foram somando para tornar um pouco pior, um pouco mais grave a questão da patologia mental que ele tinha. Mas eu quero crer que foi exatamente essa mente perturbada dele, nessa perturbação que parece que era permanente, ele não tinha tantos surtos, não era transitório, que o levou a cometer todos aqueles assassinatos. Eu acho que não vai passar muito disso aí não, embora, como o Dr. Nasil colocou, no momento a gente trabalha com o que tem. E acho que só daqui a alguns meses é que a gente vai ter uma definição verdadeira dos fatos, mas eu acho que não vai fugir muito dessa questão da esquizofrenia não. Mas, Dr. Nasil, então, veja bem, foi uma exceção, como vocês estão colocando, porque, como você mesmo colocou, há muitas pessoas perturbadas nesse mundo, né? E como nós sabemos, né? E nem por isso chegam ao extremo como ele chegou, certo? Então, podemos colocar como sendo exceção? Não resta dúvida. Quando você colocou a questão do trabalho, me veio à mente a música do Gonzaguinha, quando ele diz que o homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida, a vida é trabalho, sem o trabalho o homem não tem honra, sem a sua honra se morre e se mata. Mas, afirma ele, não dá para ser feliz. Dá para ser feliz sim, basta que o sujeito busque, evidentemente, o amparo nos instantes em que estas situações extremas ou próximo a elas, isso fica refletido. Estar sozinho, como era o caso dele, sem a convivência com os familiares, numa dependência imensa da telinha, porque ficava horas e horas à frente da câmera da internet, em contato com terceiros desconhecidos, gravando as suas opiniões, etc., faz com que até esse suporte que pudesse ser oferecido pela família, que com ele não convivia, tenha contribuído para que a situação... O sujeito fica sozinho, sem nenhum tipo de amparo, sem nenhum tipo de alguém que possa encaminhá-lo a um tratamento que muitas vezes a própria pessoa, dependendo da natureza da moléstia mental que experimentar, vai rejeitar. Ela vai se considerar assim a única certa, enquanto todos os outros que pensam diferentemente estão errados. Mas veja que a conduta adotada pela pessoa, por esse jovem, que é digna de pena, muito mais do que qualquer outra censura. Eu vejo assim uma tendência ao massacre e ninguém aplaude o ato criminoso, mas também ninguém é suficientemente isento para poder
tecer críticas àquele que o comete, porque uma pessoa que sofre todas as circunstâncias que estão aparecendo, sofreria, esse jovem efetivamente vai se desequilibrando. Em outros países, essa é uma conduta que às vezes não é nem explicável. Por exemplo, o incidente da Holanda, os incidentes americanos como de Columbine. Por quê? Por causa da estrutura. No nosso país, o episódio é isolado. Quer dizer, existem outros jovens na mesma circunstância? Não sei, talvez seja o fato de se prestar atenção. É uma medida que pode trazer simpatia a quem pense em radicalizar certas posturas? É possível, é perfeitamente possível. Eu acho só que as leituras é que precisam demandar um certo tempo. Nós temos que deixar as coisas se asserenarem, evidentemente entendendo a dor pela qual passam e continuarão a experimentar aqueles que conviveram com aqueles jovens, que tinham futuros promissores, enunciavam carreiras, etc. Mas também há uma vida deste jovem que foi ceifada. Então nós estamos diante de uma situação muito grave e que medidas eventualmente discutidas estão longe de representar aí o que interessa. O importante é que as pessoas, identificando comportamentos que não parecem os mais adequados, busquem ajuda. Familiares, aqueles que convivem, não tenham receio, primeiro, de questionar a própria pessoa na qual elas enxergam esse comportamento, para que ela se abra, para que ela se defina. E, num segundo momento, buscar ajuda, para que, trabalhando na prevenção, nós não venhamos amanhã a sugerir medidas que são, assim, completamente descabidas, como um guarda na porta de cada escola, ou colocar o sujeito com... permitir colocar porta de segurança para que as pessoas ingressem sem portar um instrumento como um revólver e tudo mais, coisas assim absurdas que no calor do episódio, que para o brasileiro é um episódio único, que elas acabem avançando para essas medidas que me parecem ser completamente desnecessárias. Que existem pessoas que experimentam problemas? Existem. Como elas trabalham esses problemas? Os que estão próximos é que devem, num primeiro momento, identificar e, se não conseguirem agir, buscar ajuda, seja onde acharem mais adequado, seja o movimento religioso, se tiverem, seja o abrigo da polícia, se for o caso, de instituições médicas que trabalhem com a área. Nós vamos nos ligar aí a um conjunto enorme de profissionais, psicólogos, psiquiatras, todos eles envolvidos na área da saúde pública. Então, que busquem esse amparo para que nós consigamos, identificando o problema, evitar que situações assim se repitam. É muito oportuno até vocês colocarem isso, porque também que sirva de alerta até para todos nós, professores, né? Educadores, até porque o problema ocorreu em uma escola, né? De identificarmos esses problemas, né? E justamente isso que você colocou, acho que o Cardia também compartilha da mesma opinião, de nós procurarmos já ter uma outra visão a respeito desses alunos fechados, tímidos, né? Que a gente possa, como educadores, dar o devido encaminhamento, né? As escolas normalmente contam com apoio de psicólogos, né? Com a direção, com as coordenações, e que a gente sirva de alerta para todos nós e que sirva também de alerta até para os jovens, né? Eu não sei se o Cardia que atuou durante muito tempo como delegado, né, Cardia? Uhum. Inclusive na área de entorpecentes, que sirva de alerta para os jovens essa questão do bullying, porque isso sempre existiu, na nossa época também tinha. Também, eu acho que sofri, o Nazil sofreu, o Cardia sofreu, né? E nem por isso a gente saiu por aí, né, doido, atirando em alguém, né? Quer dizer, nós passamos por todo esse processo, né? E então, sobrevivemos, vamos dizer assim. Então, eu pergunto para o Cardia, para os jovens, certo? Você que trabalhou muito tempo aí na área de entorpecente como delegado, o que esse ato, né, serve como alerta para a nossa juventude? Bem,
E depois o Nazil também gostaria que falasse sobre isso. Eu acho que o importante já foi dito. É necessário que também todos atentem e tomem cuidado com relação a essas situações. Esses fatos não ocorrem assim numa explosão, não vem do nada. Eles são gerados, eles são gestados durante algum tempo. Então, um jovem como ele, com toda certeza, já deve ter, antes dos fatos, ter mostrado indícios, sinais de que ele não estava bem e que isso poderia acontecer. Também não tenho dúvida que isso poderia ter sido evitado, né, se houvesse essa assistência que o Dr. Nazil falou, com médico, psiquiatra, assistente social, né, em relação aos jovens. Alguns comportamentos, inclusive comportamentos nós chamamos de aditivos, podem precipitar, inclusive, estas atitudes que a gente chama de dissociais, às vezes antissociais, né? Hoje nós temos uma influência muito ruim da internet com relação a determinados jogos eletrônicos, né? O uso de drogas, algumas psicoses determinadas por algumas drogas. Muita gente fala aí na liberação da maconha e tudo mais, mas hoje já se conhece que, por exemplo, a esquizofrenia pode ser desencadeada ou precipitada pelo uso da maconha. A psicose cocaínica, muito conhecida, né? Então, um comportamento sadio, e os jovens devem buscar esse comportamento sadio, é um freio ou até uma inibição concreta para esses tipos de acontecimentos, né? Os pais podem colaborar muito, os professores bastante também, né? E quando se presta atenção nos jovens, como o professor bem disse, né, e se tomam as providências antecipadamente, nós evitamos muitos dissabores, né, e ali poderia ter acontecido isso. Até eu arrisco a dizer, em todo o tempo que nós trabalhamos nessa questão de entorpecentes, um fator, hoje algumas ideias debitam esse acontecimento ao fundo religioso. Eu acho que muito pelo contrário. Eu percebia, na época que trabalhava com entorpecentes, na DIS de Bauru, que nenhum jovem que era religioso e que professava qualquer confissão religiosa, né, se enredava nesse problema. Então a religião, eu acho que até é um fator inibidor desse comportamento, né? Também, à época, esses jogos eletrônicos não eram tão assim disseminados. Hoje são mais, e cada dia mais eles têm um conteúdo de violência aprofundado. Essa violência dessensibiliza o jovem, né? Então, é difícil dizer para um jovem que não se utilize ou não dedique suas horas de diversão com isso. É difícil dizer, mas com o auxílio dos pais e de pessoas mais esclarecidas, eu acho que a gente pode evitar esses comportamentos, na medida em que a gente também diminui a violência na qual eles participam, inclusive a violência virtual. Isso é extremamente importante, né? O grande problema que eu vi ali também, no caso dele, perturbado mental, mas esse endeusamento, essa glamorização do infrator ou do delinquente, né? Ele, por exemplo, segundo dizem, se espelhou lá no terrorista árabe que explodiu as pontes né? Por conta também de muita divulgação disso, né? Então eles buscam ícones, eles buscam os líderes, e líderes muitas vezes negativos, né? E acaba acontecendo tragédias desse tipo. Infelizmente a gente não deve augurar, mas a partir deste primeiro episódio, não tenho dúvidas que virão outros, se nós não tomarmos os devidos cuidados. E eu vou aproveitar até a manifestação do Nazil e emendar uma outra questão, já que o Cardia abordou aqui. Seria possível, será possível, talvez, não uma censura, mas um filtro nas comunicações? Porque, né, tá, com essa tudo bem, democraticamente, a informação tem que ser democrática, tem que chegar a todos, mas será que nós não estamos indo muito a fundo, Nazil? Eu acho essa questão que envolve a liberdade, o exercício da liberdade de informar, ela sofreu o enfoque muda completamente quando nós passamos a ter um veículo como a internet. Porque se no passado era possível defender uma autorregulação, e eu acredito até
uma autorregulação do ponto de vista da imprensa, em manter certas notícias ao abrigo, dar uma divulgação de certa maneira controlada, no sentido de primeiro não levar o temor, porque a informação muitas vezes chega às pessoas e traz o temor. E o temor não é um bom companheiro em situação alguma. As pessoas ficam temerosas, principalmente aqueles que moram sozinhos, aqueles que têm os filhos distantes, começam a receber uma saraivada de informações e acabam experimentando uma sensação de desconforto muito grande. Mas a internet, com a sua facilidade, com a sua penetração, ela impede qualquer tipo de trabalho nesse sentido. Hoje se disputam segundos na informação. Qualquer página para ser atualizada traz aí rapidamente as notícias sobre o que está acontecendo. E com isto, a imprensa fica como que a reboque. Tenho visto em alguns canais de televisão, principalmente, o convite para que as pessoas mandem filmes, fotos que obtiveram dos acidentes, me lembro não muito distante que não se publicava, não se televisava uma imagem de um assassinato. E hoje nós estamos no horário do almoço ou no do jantar, para quem pode usufruir de um e de outro na companhia da televisão, dando uma garfada e vendo lá o sujeito sendo assassinado dentro do próprio comércio, numa esquina. Por quê? Porque as pessoas se animam a passar. Joga-se lá o nome do sujeito e aí está ele trazendo uma notícia de primeira mão. Isso é complicado. Quer dizer, então nós temos que, quanto à liberdade de imprensa, nenhum de nós vai ser contrário a ela. Quanto à probabilidade da autorregulação, hoje já acho completamente inviável, porque sempre um veículo em nome do furo vai estar lá à frente, pegando a imagem mais distorcida que tiver e jogando, porque isso vai, infelizmente, atrair audiência. Atrás dela virão certamente os temores, e aí é que me preocupa, porque as pessoas temerão, continuarão se isolando, e quanto mais nós nos isolarmos, dificilmente perceberemos problemas como o do jovem. Se cada um ficar cuidando só da sua casa, se isolando, vai ser muito difícil. Ótimo, então eu vou relembrar aqui os telespectadores do e-mail, né? É direito@tvprev.com.br. Com certeza precisaremos de mais tempo até para discutirmos esse assunto, e eu já convido aqui o Dr. Narzil, o Dr. Cardia, como vocês mesmo colocaram, vamos aguardar até o levantamento de mais elementos aí que possam elucidar a questão, para que a gente volte a debater. Eu acho um assunto de extrema importância, tá? Para que a gente insista nisso e insista com a sociedade, justamente no sentido de que, como vocês bem colocaram, nós temos condições de evitar esse tipo de situação, tá? Ou seja, nós temos condição de verificar, de ajudar, de cooperar, de colaborar com essas pessoas que sofrem de alguns males, de alguns problemas, né? E que podem ser perfeitamente solucionáveis desde que tenha o devido acompanhamento. Então gostaria de agradecer muito ao Dr. Narzil por ter vindo, ao Dr. Cardia mais uma vez, e já ficam convidados para uma outra entrevista para que a gente dê sequência no assunto e para que a gente faça a nossa parte também, enquanto cidadãos, que a TV Prevê, como órgão de comunicação, também faça a sua parte, procurando levar a você, telespectador, essa mensagem até, né, de como nós podemos evitar esse tipo de tragédia na nossa sociedade. Muito obrigado a vocês, e eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.